boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimônia de entrega do Prêmio CNMP 2021. O Prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos programas e projetos do Ministério Público Brasileiro que integram o Banco Nacional e que mais se destacaram na concretização e alinhamento ao planejamento estratégico. O Prêmio CNMP 2021 inaugura o ciclo 2020-2029 do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público e se apresenta totalmente reformulado e correspondente ao mapa estratégico em vigor para o atual decênio. Em razão das limitações impostas pela pandemia, esta cerimônia de entrega do Prêmio CNMP 2021 ocorre em formato integralmente virtual e está sendo transmitida pelo canal oficial do CNMP no YouTube. Não obstante os avanços da vacinação em todo o país, é certo que os impactos emocionais e econômicos decorrentes do período pandêmico ainda podem ser fortemente sentidos mundo afora, o que exige de nós resiliência e coragem. Esta premiação, que ocorre mais uma vez em meio a incontáveis perdas e restrições, segue simbolizando nossa homenagem aos membros e servidores do Ministério Público Brasileiro, que conservam acesa a chama dessa instituição democrática, idealizada na Constituição de 1988, e continuam a trabalhar com desassombro e inovação a serviço da sociedade brasileira. Ouviremos agora o Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Antônio Augusto Brandão de Aras. Cumprimento a todas e a todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores. O Conselho Nacional do Ministério Público, para além de órgão de fiscalização administrativa, financeira e disciplinar, é o competente para preservar a unidade nacional do Ministério Público Brasileiro. Importante instrumento da unidade institucional é o Planejamento Estratégico Nacional, que visa ao fortalecimento do Ministério Público por meio da construção de uma agenda capaz de alinhar, sempre com atenção e respeito à autonomia e à independência funcional, os ramos do Ministério Público e suas unidades para a consecução eficiente de objetivos comuns, com foco na melhoria dos serviços prestados à sociedade. Em vigor pelo decênio 2020 a 2029, o novo PEN, calcado em valores como a resolutividade, a transparência, a proatividade, a inovação e a cooperação, reforça a função outorgada pela Constituição ao Conselho Nacional do Ministério Público, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesse contexto de amadurecimento e fortalecimento da unidade institucional, é que foi estabelecido, a partir de 2013, o Prêmio CNMP, criado para dar visibilidade aos programas e aos projetos do Ministério Público, que mais se destacaram na concretização do Planejamento Estratégico Nacional. E a premiação é firme incentivo à atuação integrada e contributiva para as conquistas da sociedade. Nesta edição, além de totalmente reformulado, o Prêmio CNMP aliou-se ao projeto Respeito e Diversidade, uma iniciativa desta gestão e fruto da cooperação entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria-Geral da República, e a Escola Superior do Ministério Público da União. Assim, o projeto Respeito e Diversidade contempla um conjunto de ações interinstitucionais
contributivas para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, alicerçada no cumprimento das atribuições constitucionais e legais do Ministério Público, como instituição indutora de processos democráticos, catalisadora de políticas públicas e promotora da defesa dos direitos e garantias individuais e especialmente dos direitos humanos como um todo, concretizando a cidadania. Nosso Ministério Público volta-se à disseminação de uma cultura social inclusiva, pautada no pluralismo e na compreensão das diferenças, como singularidade do ser e do multiculturalismo que marca o povo brasileiro. Assim, o Prêmio Conselho Nacional do Ministério Público deste ano, a par de contemplar os programas e os projetos que se destacaram na concretização do PEN 2020-2029, reconhece e valoriza, dentre todas as iniciativas semifinalistas das 9 categorias da premiação, aquelas que guardam também pertinência com a temática do projeto Respeito e Diversidade, contemplando-as honrosamente com o selo Respeito e Diversidade. Cada um dos projetos selados traduz, para além da crença no fortalecimento e no aperfeiçoamento institucional integrado, a importância da diversidade, do respeito e da valorização das diferenças, valores basilares de uma sociedade democrática e livre de preconceitos, concebida como espaço de diálogo, de liberdade e de respeito, com equidade, acesso à vida digna e justa, vitais para o fortalecimento da nossa democracia. Tenho, assim, a grata satisfação de anunciar que recebem o selo Respeito e Diversidade os seguintes projetos. Na categoria Investigação e Inteligência, o projeto Innovation Lab, o uso de inteligência artificial para aplicação eficiente da Lei Maria da Penha. Na categoria Persecução Civil e Penal, o projeto Aplicativo Projeto Luz, o projeto Família Restaurativa e o projeto MPCE, Uso de Inteligência Artificial para Combate à Violência Doméstica. Na categoria Integração e Articulação, Rádio MP do Acre e o Cidadão da Floresta. E o projeto A Campanha O Amor Contagia. Na categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais, o projeto Minhas Mãos Também Falam. O projeto Curso de Antropologia e Políticas Públicas para a Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes Indígenas. O projeto Travessia e o projeto UMP e o Monitoramento da Educação Antirracista. Na categoria Diálogo com a Sociedade, o projeto Reeducar, o homem no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto Colorindo o Futuro, Baixada Pará. O projeto Liberdade no Ar e o projeto SOS Acre. Na categoria Governança e Gestão, o projeto Sistema Protetor, acompanhando as curatelas no Distrito Federal. E, por fim, na categoria especial, o projeto Gestão Documental e Memória Institucional e o projeto Valorização do Processo da Baronesa de Grajaú. Desde já, parabenizo a todos os colegas de todos os ramos e unidades do Ministério Público, responsáveis pelos projetos inscritos
no Prêmio CNMP 2021 e, em especial, àqueles que receberam o selo Respeito e Diversidade. Todos, sem distinção, contribuíram para a promoção do bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, credo e quaisquer outras formas de discriminação, atendendo assim a um dos objetivos da nossa República Federativa do Brasil. Portanto, caminhamos com unidade institucional, seguindo nossa trajetória rumo ao futuro, em que a inovação e a cooperação trabalham em favor do desenvolvimento humano sustentável nos planos ambientais, econômicos e sociais. Finalizo registrando meus elogios e agradecimentos à Comissão de Planejamento Estratégico, na pessoa de seu presidente, o conselheiro Sebastião Vieira Cacheta, responsável pela organização desta relevantíssima premiação, aos demais conselheiros desta casa, ao secretário-geral, a todos os membros, servidoras e servidores e demais colaboradoras e colaboradores que muito contribuem para o engrandecimento do Ministério Público Brasileiro. A todas e a todos, o meu muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Augusto Aras e convidamos agora o Conselheiro Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, Sebastião Vieira Cacheta, para o seu pronunciamento. Quero cumprimentar nosso presidente, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, pelo seu brilhante pronunciamento e pelas palavras que dirigiu a mim na condição de presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, e quero me dirigir especialmente a todas as pessoas que nos assistem. Chegamos ao grande momento do planejamento estratégico nacional, a cerimônia de premiação da 9ª edição do Prêmio CNMP. O Prêmio CNMP foi instituído no ano de 2013, com o objetivo de disseminar os programas e os projetos das unidades e dos ramos do Ministério Público que mais materializam os nossos anseios institucionais. E é por meio dessas iniciativas que membros e servidores, além de suas atribuições regulares, colocam especial esforços para transformar a realidade social, gerar impacto na estrutura organizacional ou inovar nas formas de se trabalhar, gerando mais e melhores resultados. Para receber todas essas iniciativas, no mesmo ano foi criado o Banco Nacional de Projetos, o BNP, que é a ferramenta responsável por coletar e difundir práticas bem-sucedidas vinculadas à nossa atividade finalística ou atividade estruturante de gestão, tornando-as acessíveis às demais ramos e às demais unidades, também ao Poder Judiciário e, em especial, à sociedade, consolidando-se como grande repositório do conhecimento do Ministério Público brasileiro. No ano de 2019, entregamos ao plenário do CNMP o novo Planejamento Estratégico Nacional. E a partir de 2020, passamos a adequar o Prêmio CNMP à visão, aos valores e aos objetivos estratégicos eleitos. Dessa forma, a partir desta edição, o Prêmio CNMP foi reformulado e está com novas categorias
totalmente alinhadas a esse novo planejamento, levando em consideração uma das suas principais características: a transversalidade de nossas atividades. Assim, as categorias agora refletem especialmente os objetivos estratégicos nacionais da instituição, possibilitando que qualquer programa ou projeto concorra em qualquer uma das categorias, desde que contenham os requisitos necessários a esta vinculação. Como consequência desta mudança, o BNP foi também reformulado, um novo regulamento foi elaborado e uma nova identidade visual produzida, como podem perceber neste cenário. As iniciativas escritas para esta edição concorrem nas seguintes categorias: investigação e inteligência, persecução civil e penal, integração e articulação, transversalidade dos direitos fundamentais, fiscalização de políticas e recursos públicos, diálogo com a sociedade, governança e gestão, sustentabilidade e categoria especial. Nesta edição, o tema categoria especial indicado pelo Comitê Gestor foi Gestão Documental e Memória Institucional do Ministério Público. Uma outra importante mudança foi a alteração dos critérios de avaliação, que passaram a ser os valores do Mapa Estratégico Nacional, quais sejam resolutividade, inovação, proatividade, cooperação e transparência, com peso maior para os dois primeiros. Para este ano, tivemos 535 trabalhos escritos e todos são, ao seu modo, vencedores. É preciso coragem e dedicação para realizar um projeto e, desta forma, todos já possuem o reconhecimento institucional e social. Para a organização e realização do Prêmio CNMP, são previstas 3 instâncias: o Conselho Gestor, composto pelos conselheiros integrantes da Comissão de Planejamento Estratégico, a Comissão Julgadora, constituído por representantes de instituições natas ou convidadas e pessoas reconhecidamente destacadas em determinada área de atuação, que o Conselho Gestor convida para integrar a Comissão Julgadora. E, por fim, a Secretaria Executiva, composta por membros auxiliares e por servidores da Comissão de Planejamento Estratégico, com atribuições mais operacionais, portanto, sem voto nas fases de julgamento das iniciativas concorrentes. Neste certame, tivemos a honra de contar com a participação das seguintes instituições da Comissão Julgadora: a Associação Nacional de Procuradores e Procuradoras do Trabalho, o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a Associação Nacional dos Procuradores da República, o Superior Tribunal de Justiça, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, a Associação dos Membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos da Faculdade do Rio de Janeiro, o Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da UNB e do CNPq, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Nacional do Ministério Público Militar, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a Associação Nacional dos Procuradores da República, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União, o Escritório de Projetos da ONU, a Escola Superior do Ministério Público da União, o Colégio de Diretores de Escola dos Ministérios Públicos, o CEDEMP, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, o SENOMP, e todos os conselheiros e todas as conselheiras do CNMP, que são membros natos da comissão julgadora. Como se percebe, os representantes desses entes que compõem a comissão julgadora são pessoas que conhecem internamente o Ministério Público, integram outras instituições do sistema de justiça ou avaliam externamente a nossa atuação como segmentos da sociedade. E nesse momento, em nome do Comitê Gestor, quero agradecer a contribuição que deram para essa realização. Muito obrigado! Embora a CPE seja responsável direta pela organização do Prêmio CNMP, ele não poderia ser realizado sem o apoio da Administração Superior do CNMP. Portanto, quero agradecer a todas e todos, inicialmente na pessoa do nosso presidente, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, do nosso secretário-geral Jaime Miranda, do secretário-geral adjunto Daniel Lobo, a toda a equipe da Secretaria de Comunicação do CNMP, que nos deram todo o apoio para este evento, e, de modo muito especial, a equipe da Comissão de Planejamento Estratégico, nas pessoas das nossas valorosas e comprometidas membros auxiliares, minha querida amiga Ana Lara Camargo de Castro, também querida amiga Luísa Nunes de Castro Anabuque, ao nosso também querido amigo, membro colaborador, que esteve conosco por muito tempo desse meu mandato como membro auxiliar, Dr. Carlos Eduardo Andrade, e aos nossos dedicados servidores, João Lima, Rogério Carneiro, Roberto Itajaí e Juscelia Ferreira. Após 2 biênios à frente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP e da proximidade do final do nosso mandato, é oportuno aproveitar o momento para me despedir e agradecer a todas as pessoas que nos auxiliaram nesta jornada. Nesses 4 anos, tivemos a oportunidade de conhecer ainda mais todas as unidades e todos os ramos do Ministério Público Brasileiro e ter, na verdade, de fortalecer a certeza de que participamos de uma instituição viva e essencial à sociedade. E quando olhamos para estes trabalhos premiados, percebemos a paixão, o comprometimento e o desejo de transformação social dos nossos membros e servidores, engajados na nossa missão constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Meu muito obrigado,
E vamos aos premiados da 9ª edição do Prêmio CNMP. Foram 535 iniciativas concorrentes e são 27 premiadas nas 9 categorias. Vamos começar. Anunciamos agora o conselheiro Marcelo Weitzel Rabelo de Souza para a apresentação da primeira categoria. Apresentamos neste momento a categoria Investigação e Inteligência, que premia programas e projetos voltados à implementação de técnicas e roteiros investigativos e também ao incremento da estrutura humana e tecnológica na atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público nas esferas cíveis e penais. Da nossa parte, só nos cabe parabenizar o CNMP, parabenizar os colegas, tá? Principalmente por estarem investindo em projetos nessa área, uma área promissora de futuro, essencial à resolutividade de conflitos, da resultado de investigações, tá? Tanto na área civil como penal, fundamental numa perspectiva de cenários e soluções. Nesse sentido, vamos aos projetos finalistas e, mais uma vez, parabéns. E em terceiro lugar, o projeto Laboratório de Ciência de Dados do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Vamos conhecê-los? O projeto do Laboratório de Ciência de Dados visou trazer para o Ministério Público um suporte numa matéria que é fundamental atualmente, que é a gestão de dados a partir da lógica e das metodologias e do conhecimento da ciência de dados. Levando em consideração o grande volume de dados que trabalhamos e a necessidade de uma entrega rápida do produto ao usuário, a equipe teve que aprimorar os conhecimentos na área de Big Data e Data Science. E com isso se elaborando soluções tecnológicas para análise de planilhas, no caso de análise de dados bancários. A iniciativa de instituir no Ministério Público do Rio Grande do Norte, na nossa gestão, o Laboratório de Ciência de Dados, se deveu a uma necessidade premente da instituição, especialmente daqueles órgãos e membros que atuam nas investigações criminais de criminalidade comum ou criminalidade organizada, de ter ferramentas, ter um instrumental, ter um apoio, um suporte. Será uma das prioridades nessa gestão reforçar as iniciativas inovadoras, tanto aquelas já implementadas no Ministério Público do Rio Grande do Norte, quanto novas iniciativas que tenham por objetivo ampliar a abrangência de serviços e buscar resultados cada vez mais positivos para a sociedade. E agora, o segundo lugar. Innovation Lab, o uso de inteligência artificial para aplicação eficiente da Lei Maria da Penha, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Vamos ouvi-los. A Lei Maria da Penha incumbe ao Ministério Público a atribuição de guardar e produzir dados estatísticos dos crimes de violência doméstica. Essas informações foram produzidas durante muito tempo utilizando dados manuais, lançados pelas equipes do Ministério Público nos nossos sistemas, utilizando os movimentos e os itens taxonômicos. Para melhorar a qualidade dessa informação, o primeiro projeto desenvolvido pelo Laboratório de Inovação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul foi a utilização de inteligência artificial para a leitura de nossas denúncias e a identificação dos delitos praticados em situação de violência doméstica. O robô foi treinado, foi realizada uma pesquisa de todas as linguagens disponíveis para esse tipo de identificação e nós conseguimos desenvolver uma ferramenta que analisa o texto de cada uma das denúncias e, dentre elas, identifica de modo automático aquelas que se referem a crimes de violência doméstica. Com esses recursos, nós temos condição de produzir informações mais confiáveis, em maior quantidade e, além disso, temos condições de encaminhar ao Conselho Nacional do Ministério Público relatórios completos e confiáveis. Agora vamos ao vencedor da categoria Investigação e Inteligência. Em primeiro lugar, robô da Ficha Limpa, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Nas eleições municipais de 2016, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul recebeu um volume enorme de demandas de pesquisas
de nomes de candidatos inscritos para a verificação do cumprimento das inelegibilidades e da lei da ficha limpa. Nós percebemos naquela ocasião a dificuldade que representa realizar manualmente a pesquisa de um volume tão grande de pessoas. Por esse motivo, foi concebido o robô da ficha limpa para a execução nas eleições de 2020. Nessa oportunidade, nós tivemos condição de preparar uma ferramenta que se utiliza de crawlers e de recursos de inteligência artificial para pesquisar mais de 80 diferentes fontes de dados abertas, disponíveis na internet, e produzir um dossiê detalhado relacionado ao nome de cada um dos candidatos inscritos. No ano de 2020, o robô da ficha limpa nos permitiu pesquisar mais de 7.000 nomes e nós gastamos não mais do que 1 minuto para a realização de cada uma dessas pesquisas, o que ofereceu aos promotores de justiça eleitorais condições de fazer cumprir a lei da ficha limpa, de fazer valer a regra das inelegibilidades com o uso de tecnologia e com agilidade. Parabéns a todos. Ana, agora é com você. Muito obrigada, Luísa. E, na sequência, o secretário-geral adjunto do Conselho Nacional do Ministério Público, Daniel Azevedo Lobo, vai anunciar a próxima categoria. Apresentamos neste momento a categoria Persecução Cível e Penal, que premia programas e projetos voltados à busca de resolutividade na atuação extrajudicial ou judicial dos ramos e unidades do Ministério Público, assegurando direitos e garantias aos acusados e vítimas e promovendo o resultado social. Aproveito a oportunidade para cumprimentar e parabenizar o conselheiro Sebastião Cacheta e toda a equipe da Comissão de Planejamento Estratégico pela condução do Prêmio CNMP. Parabenizo ainda os projetos finalistas do Ministério Público do Mato Grosso, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Ministério Público do Ceará, que representam soluções inovadoras para o aprimoramento da atuação do Ministério Público em prol do atendimento de suas missões institucionais. Vamos aos projetos escolhidos. Vamos então aos premiados. E o terceiro lugar é o projeto Diligente Localizando Pessoas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vamos ouvi-los? Um sistema com layout simples e intuitivo e base de dados integrada entre as diversas unidades do MPDFT e que permite diligências padronizadas, geração automática de relatórios e muito mais celeridade. Esse é o Diligente, uma tecnologia que revolucionou no Ministério Público do DF o setor de localização de pessoas. Antes dele, os processos de trabalho eram pouco padronizados e era comum que diferentes promotorias demandassem a localização de uma mesma pessoa. Outra vantagem é que o sistema Diligente possui ligação com o Sistema de Pesquisa Integrada do MPDFT, o PIN. Assim, os promotores podem, do próprio celular, durante a audiência, informar a localização de testemunhas, o que evita o retrabalho e garante a celeridade nos processos. O MPDFT e a PMDF assinaram um termo de cooperação técnica para que a polícia possa ter acesso ao sistema. Foram mais de 200.000 diligências abertas, com taxa de sucesso acima de 70%. O tempo médio para a conclusão dos processos reduziu em 40%. Cerca de 1.000 usuários estão ativos no sistema. E em segundo lugar da categoria, Ministério Público do Ceará, uso de inteligência artificial para combate à violência doméstica. Agora eles vão mostrar pra gente um pouco do projeto. Essa ferramenta, ela partir de uma demanda das promotorias de violência doméstica de melhor mapear as informações dos processos que tratam do assunto, Maria da Penha, etc. Ela pega os dados já existentes no sistema, já utilizado pelo Ministério Público, identifica e classifica através de uma inteligência artificial esses processos como sendo processos efetivos de violência doméstica. A partir dela, eu tenho um painel, uma visibilidade maior dos dados de escolaridade, raça,
e onde os promotores da área conseguem orientar melhor as ações que pretendem fazer. O melhor benefício é uma automação dos procedimentos. Ele traz essa automação, uma agilidade na análise desses procedimentos, uma vez que eles automaticamente são classificados, são identificados e vão para a estatística, inclusive facilita o preenchimento dos dados do Cadastro Nacional de Violência Doméstica junto ao CNMP. E o primeiro lugar na categoria Persecução Cível e Penal é o projeto Aplicativo Projeto Luz do Ministério Público do Mato Grosso. Eles nos contam um pouco mais. Em 2021, o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual no município de Nova Mutum, em Mato Grosso, passou a ser mais célere e efetivo com a criação do aplicativo Projeto Luz. Por meio dele, as notificações são enviadas para toda a rede de proteção de forma padronizada e instantânea, evitando assim a revitimização e a subnotificação dos casos, mesmo durante a pandemia. Mais de 400% é o resultado de 1 ano de funcionamento do aplicativo Projeto Luz, ao se comparar ao ano anterior à implantação do projeto. Esta é mais uma prova do sucesso deste aplicativo e de que as crianças e adolescentes de Nova Mutum continuaram sendo protegidas mesmo durante uma pandemia. É a causa da criança e do adolescente cada vez mais sendo prioridade absoluta para todos nós. Todos estão se comunicando, todos estão dialogando, todos estão protegendo aquela criança, aquele adolescente vítima de violência ou que tenha testemunhado qualquer tipo de violência nos moldes da Lei 13.431. Luísa, de volta com você. Obrigada, Ana. Anuncio a conselheira Sandra Krieger para apresentar a próxima categoria. Apresentamos a seguir a categoria Integração e Articulação, que premia programas e projetos voltados à consolidação da atuação ministerial integrada, estimulando a articulação interinstitucional, por meio de operações conjuntas, forças-tarefas, termos de cooperação técnica e outros entre as unidades, ramos e instituições parceiras. Passamos agora aos premiados. Vamos ao terceiro colocado, Dados contra a Covid, do Ministério Público de Santa Catarina. Vamos conhecê-los. Política pública em dados. A pandemia de Covid mostrou ainda mais que as decisões dos municípios precisam ser baseadas em informações confiáveis. Para auxiliar nisso, o Ministério Público de Santa Catarina desenvolveu um conjunto de ferramentas com instituições parceiras. Em razão da experiência de 10 anos atuando com o tema, no início da pandemia, o Ministério Público integrou um grupo voltado aos estudos de como utilizar dados para o enfrentamento da Covid-19. E daí surgiu o projeto. Em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina e os demais atores envolvidos no projeto, foi de extrema importância para subsidiar os municípios na implementação de estratégias no enfrentamento à pandemia, oferecendo de forma segura o acesso aos dados sensíveis e uma ferramenta de análise destes dados. Essa articulação do Ministério Público com outros órgãos na frente estadual contra a Covid-19, cedendo tecnologia e recursos humanos, demonstra cada vez mais o nosso papel resolutivo de trazer resultados úteis para a sociedade. Porque, além de fiscalizar o enfrentamento da pandemia, o Ministério Público está lá ativamente apoiando os municípios, com dados para a tomada de decisão. O projeto, fruto dessa reunião de esforços, tem contribuído com a realização da missão institucional de todos os envolvidos, em especial na instrução de procedimentos instaurados pelas promotorias de justiça de todo o Estado, servindo de farol em meio à escuridão de desinformação pela qual tivemos que transitar. E o segundo lugar nessa categoria, campanha O Amor Contagia, do Ministério Público do Paraná. Eles nos contam mais detalhes. Existe um tipo de contágio que não precisa ser evitado: o amor. Foi assim que o Ministério Público do Paraná contagiou o Ministério Público do Trabalho, que contagiaram universidades, fundações e institutos, que contagiaram milhares de outras empresas e pessoas. A campanha O Amor Contagia mobilizou a sociedade paranaense, arrecadando mais de 17 milhões de reais em pouco mais de um ano. O dinheiro foi revertido em medicamentos,
EPIs, insumos e equipamentos hospitalares. Materiais que foram entregues a 48 hospitais para apoio no tratamento da Covid-19. As doações também ajudaram na compra de kits de higiene e cestas básicas para cerca de 130 instituições que acolhem idosos, crianças e pessoas com deficiência. E também na aquisição de máscaras distribuídas a diversos presídios no Paraná. O expressivo resultado alcançado demonstra que o Ministério Público pode e deve ser um importante agente de transformação social. Somente a articulação, integração e junção de esforços de todos os personagens da sociedade nos permitirá alcançar caminhos de fraternidade e menos desigualdades. O amor contagia, porque viralizar o bem ajudou a salvar vidas. E em primeiro lugar, satélites alertas. Combate aos desmatamentos e queimadas ilegais do Estado do Mato Grosso. Ministério Público do Mato Grosso. Vamos conhecê-lo. Lançado em 2020, o projeto Satélites Alertas tem fortalecido as ações do Ministério Público de Mato Grosso na prevenção e combate ao desmatamento e queimadas ilegais no estado. O projeto Satélite Alertas é a materialização do Ministério Público na proatividade da defesa ambiental, objetivando a preservação e a conservação dos ecossistemas e, ao mesmo tempo, coibindo a continuidade dos danos ambientais, tão logo sejam detectados pelos sistemas de alerta. Isso é possível porque a tecnologia utilizada pelo projeto permite o cruzamento de dados de áreas desmatadas e queimadas, monitoradas via satélite, com as lançadas no Cadastro Ambiental Rural do Estado, o que permite a identificação e responsabilização dos desmatadores em tempo quase real. O Ministério Público ele passou a ser o protagonista das informações do desmatamento e queimadas no estado de Mato Grosso. Antes, nós tínhamos que receber as informações de outros órgãos e trabalhar com cima do que nós recebíamos, e as informações elas vinham deficitárias. Com isso, nós conseguimos, em Mato Grosso, reduzir nos últimos 12 meses 20% os desmatamentos. Enquanto no restante da Amazônia Legal houve uma redução de 3%, Mato Grosso foi muito maior, mas também porque nós atuamos e multamos e investigamos assim, muito mais do que qualquer outro estado. Obrigada a todos e todas. Ana, é com você. Luísa, muito obrigada. Vamos agora ouvir a presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a doutora Ivana Lúcia Franco Sei. Apresentamos agora a categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais, que premia programas e projetos voltados ao reconhecimento de que a proteção e efetivação dos direitos fundamentais atravessa toda e qualquer das unidades e ramos do Ministério Público. Em nome do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, CNPG, saudamos e parabenizamos os premiados pelo esforço e tenacidade exercidos, que contribuirão para o bom desempenho do trabalho institucional e o fortalecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, que incentiva e motiva a consecução de projetos e experiências, tornando-os visíveis à coletividade a qual servimos e inspirando todos que atuam no Ministério Público Brasileiro. E o terceiro lugar vai para o Ministério Público e o monitoramento da educação antirracista do Ministério Público do Paraná. Vamos ouvi-los. A escola é o espaço adequado para a desconstrução do racismo. O que nos chamou muita atenção foi o fato de que alguns professores que pensam estar cumprindo a lei apresentaram planos de aula em que reforçam racismos, estereótipos e discriminações. Com os dados colhidos, foi feito um diagnóstico de maneira que cada promotor e cada promotora hoje tem condições de adotar medidas precisas e adequadas para fazer suprir as deficiências que foram diagnosticadas. O papel do Ministério Público deve ser transformador dessa triste realidade social.
O nosso questionário foi elaborado de tal forma que a simples leitura já servia como uma formação pedagógica. Para corrigir injustiças, desigualdades e preconceitos, o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena deve ter caráter antirracista, desconstruindo a desumanização e estereótipos criados para justificar a escravidão e atrocidades históricas. Anunciamos agora a segunda colocação. O segundo lugar da categoria é o projeto Travessia, do Ministério Público do Acre. Vamos conhecer um pouco mais. E o Ministério Público, então, desenvolve diversas ações, desenvolve também um projeto agora chamado Travessia, que visa fazer esse trabalho, esse acompanhamento, buscando garantir os direitos fundamentais dessas pessoas. Então, o Ministério Público na Fronteira, como também aqui em Rio Branco, tem sido fundamental para a não violação desses direitos e que a gente possa também dar uma autonomia e uma segurança a esse imigrante em busca dos seus direitos e também de uma melhor qualidade de vida. Como resultado, nós já temos a definição, a busca de uma definição de uma política migratória, o acolhimento humanitário dessas pessoas e, no âmbito interno do Ministério Público, a definição de um grupo especial para atuar com esta temática. Bom, chegamos ao vencedor da categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais. É o projeto Mar de Lama Nunca Mais, do Ministério Público de Minas Gerais. Eles vão nos contar agora um pouco mais como funciona esse projeto. O Mar de Lama levou vidas e sonhos. Só não levou a nossa força de continuar lutando por um planeta onde a vida e o respeito à natureza tenham seu devido valor. Um mundo que nos aproxime de um sonho coletivo. Um mundo sem barreiras. Essa é a missão central do nosso tempo. E é também o que move adiante o projeto Mar de Lama Nunca Mais, iniciativa do Ministério Público Mineiro, que transformou a realidade da mineração em Minas Gerais, garantindo a segurança das barragens de rejeitos no estado, para que desastres socioambientais como os de Mariana e Brumadinho não se repitam. O projeto apresenta um mar de esperança. Mobilizamos milhares de pessoas que abraçaram a causa e se fizeram ouvidas por todos os cantos do país, contribuindo para a aprovação de uma lei estadual, que inspirou e influenciou a criação de uma lei em âmbito nacional. Hoje, o estado de Minas Gerais e todo o Brasil possui um controle muito mais seguro e efetivo das barragens, graças ao projeto Mar de Lama Nunca Mais e ao Ministério Público de Minas Gerais, que continua cumprindo seu papel constitucional de proteção ao meio ambiente. Ministério Público de Minas Gerais, atuando hoje em defesa das futuras gerações. Parabéns a todos os premiados. E agora, Luísa, a palavra está de volta com você. Obrigada, Ana. A próxima categoria com o conselheiro Silvio Amorim. Apresentamos neste momento a categoria Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos, que premia projetos e programas voltados ao impulsionamento da fiscalização do emprego de recursos públicos, da implementação de políticas públicas e do controle social. Parabéns a todas as iniciativas que tenho certeza serão replicadas por todo o Ministério Público e alcançarão a sociedade. Passamos agora à premiação. Vamos conhecer o terceiro colocado. Painel Covid-19 do Ministério Público do Paraná. Que tal saber mais detalhes sobre eles?
Em um clique é possível saber o que os municípios do Paraná estão fazendo e quanto estão gastando para enfrentar a pandemia. O painel Covid-19 é um projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná com o objetivo de incentivar a transparência pública e também estimular o controle social. A plataforma concentra em um só lugar dados sobre os recursos repassados às prefeituras, as despesas por elas realizadas, quais são os fornecedores, produtos e serviços contratados, entre outras informações que são disponibilizadas semanalmente, de maneira simples e intuitiva para que a população possa consultá-las. É possível entender a dinâmica que o município está empregando para poder combater a pandemia. Se a estratégia de saúde está sendo desenvolvida mais para aquisição de máscaras, de EPIs, ou se está sendo relacionado com infraestrutura, com contratação de profissionais de saúde. Além dessas informações disponibilizadas à população, ao se alimentar o painel e verificarmos possíveis indícios de sobrepreço nas contratações ou problemas relacionados à terceirização de serviços, nós encaminhamos alertas às promotorias de justiça para que essas situações sejam verificadas. Inovador, o projeto foi replicado pelo MP do Rio Grande do Sul e recomendado como boa prática por diversas entidades. E agora o segundo lugar. Combate estrutural à cadeia do ouro ilegal do Ministério Público Federal. Eles nos contam melhor como funciona. Combate estrutural à cadeia do ouro ilegal. O projeto colocou em prática uma nova forma de atuação contra as ilegalidades da cadeia econômica do ouro. O foco de combate deixou de ser só os garimpos ilegais e passou a incluir os postos de compra de ouro e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários. O modelo antigo de fiscalização é muito mais caro e difícil de ser implementado. Quem acaba sendo criminalizado são só os trabalhadores garimpeiros, o elo mais fraco da cadeia. Já a fiscalização das empresas pode ser feita nos centros urbanos. Elas têm CNPJ e seus dados podem ser checados pelos órgãos públicos. A fiscalização pode priorizar as instituições que mais lucram com as ilegalidades. A aplicação dessa metodologia mostrou que no Brasil há um completo descontrole da cadeia econômica do ouro. Para citarmos um exemplo dessa precariedade, as notas fiscais de aquisição do ouro são preenchidas manualmente, a caneta. Com a atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, conseguimos alertar a sociedade para esse problema, que resultou, por exemplo, em decisão judicial emblemática contra uma das maiores empresas compradoras de ouro, o maior polo de mineração ilegal no Brasil, a Bacia Hidrográfica do Tapajós. Essa atuação também contribuiu para a produção de uma série de pesquisas e para a elaboração de um projeto de lei entrante no Senado, que pretende evitar a entrada do ouro ilegal no mercado financeiro. Finalmente, vamos conhecer o primeiro lugar da categoria Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos. Projeto Confúcio, do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Agora vamos para eles para mais detalhes. O Sistema Confúcio foi uma ferramenta desenvolvida pelo Laboratório de Ciência de Dados do GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Essa ferramenta, chamada Confúcio, visa resolver antigos problemas no que diz respeito ao acompanhamento, fiscalização e verificação dos portais de transparência do nosso Estado. A ferramenta deu tão certo que passamos a desenvolver novos módulos, notadamente o acompanhamento dos gastos com a Covid, o funcionamento das câmaras municipais e agora o acompanhamento e fiscalização dos servidores públicos do nosso Estado. De fácil acesso, o Confúcio permite um retrato em tempo real, um retrato online, das despesas públicas constantes nos portais de transparência dos órgãos públicos consultados. Serve como um verdadeiro parâmetro de boas práticas, na medida em que, ao ser consultado um portal, ele recebe automaticamente do Confúcio uma pontuação dentro de uma métrica de maior ou menor grau de transparência. A sociedade ganha uma poderosa ferramenta para acompanhar o dia a dia da administração pública e os portais de transparência e gastos públicos passam a ser melhor fiscalizados e acompanhados por todos. Assim, podemos dizer que o Confúcio é um instrumento de verdadeira transparência e incremento do controle social dos gastos públicos. Ana, passo para você. Luísa, muito obrigada. E eu anuncio agora o conselheiro Oswaldo da Albuquerque para apresentar a nossa próxima categoria. Cumprimentando a todas e todos
apresentamos a seguir a categoria Diálogos com a Sociedade, que premia programas e projetos voltados ao impulsionamento de novas formas de escuta da população, disseminação de conhecimentos sobre o Ministério Público e de metodologias participativas de interlocução, assegurando a solução pacífica dos conflitos. Vamos aos projetos premiados. Vamos lá então. O projeto que ficou em terceiro lugar é SOS Acre, do Ministério Público do Acre. Vamos ouvi-los? Aqui no Instituto Alok, todas as imagens, as informações que vêm chegando do Acre, todas essas informações tocaram muito profundamente o nosso coração e o nosso sentimento de solidariedade às populações indígenas, aos seringueiros, aos imigrantes, aos ribeirinhos, a todas as famílias acreanas. Minha casa está descangada, o sofá perdeu tudo. A minha pia perdeu também, tudo ali de pedaçado. Então nós vamos levar um tempo de solidariedade para a família, levar uma palavra de conforto e também o alimento que eles tanto precisam. E o segundo lugar vai para o programa Reeducar, o homem no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público do Piauí. Eles nos contam agora, com mais detalhes, como funciona esse programa. O Reeducar é um programa que valoriza a potencialidade da aplicação da Lei Maria da Penha como via de responsabilização dos homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo ainda uma oportunidade para que reflitam sobre suas condutas violentas. A cada edição, durante 9 meses, promovemos os grupos reflexivos, tornando a proposta da reeducação uma realidade no cenário piauiense e uma alternativa possível na construção de novos comportamentos. Executá-lo não é tarefa simples, mas não desistiremos de assegurar os direitos humanos das mulheres. Sinto-me bastante satisfeita em ajudar a salvar vidas. E o vencedor da categoria Diálogo com a Sociedade é Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho. Vamos ouvi-los e entender melhor como que funciona esse projeto. O projeto Liberdade no Ar atua no eixo da prevenção ao tráfico de pessoas para os fins de trabalho em condição análoga à de escravo, por meio de 3 ações. A primeira delas é a realização de uma campanha em locais de embarque e desembarque de passageiros, em aeroportos e rodoviárias em todo o Brasil, para conscientização sobre os riscos de propostas aparentemente encantadoras. A segunda iniciativa é uma websérie realizada em 2020, foi repetida em 2021, com temáticas trazidas por especialistas e teve mais de 17 mil acessos a partir do Uruguai, Estados Unidos, México e Argentina. A terceira iniciativa é a realização de um curso EAD voltado aos profissionais que trabalham em aeroportos e rodoviárias. Os profissionais são treinados para se sensibilizarem e perceberem potenciais situações de tráfico de pessoas, podendo avisar assim as autoridades competentes. A gente observa bastante o passageiro na hora que ele está embarcando e no serviço de bordo. Caso algum comissário note algum comportamento suspeito, aí a gente toma algumas medidas, mas a gente fica sempre alerta. Com base nessas 3 iniciativas, pretendemos dar a nossa colaboração para a superação do tráfico de pessoas e do trabalho escravo no Brasil. Nossos parabéns a todos os premiados
Luísa, a palavra está de volta com você. Obrigada. E para a próxima categoria, a conselheira Fernanda Marinella. Apresentamos agora a categoria Governança e Gestão, que premia programas e projetos voltados à disseminação de boas práticas de governança e de gestão orientadas para resultados em todos os níveis e áreas. O Prêmio CNMP é uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público para reconhecer excelentes trabalhos realizados pelo Ministério Público brasileiro. Além disso, falar de governança e gestão significa a busca da eficiência na prestação da atividade fim do Ministério Público no nosso país. Portanto, o tema é indispensável para o futuro da nossa instituição. Conheceremos, assim, os projetos e programas vencedores nessa categoria. Chegou o momento de conhecer o terceiro colocado, Sistema Protetor, acompanhando as curatelas do DF, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eles nos contam melhor como funciona. O Sistema Protetor é mais do que uma ferramenta moderna para auxiliar a atuação do promotor de justiça. É uma iniciativa que beneficia diretamente o cidadão na busca por seus direitos. A ideia de criação de um sistema que nos fornecesse informações sobre os processos a serem fiscalizados surgiu da imensa dificuldade que tínhamos de identificá-los depois da sentença. Em alguns casos, só tomávamos conhecimento de alguma irregularidade por meio de uma denúncia. O objetivo da plataforma é otimizar a fiscalização e o acompanhamento das tutelas e curatelas. Com a iniciativa, informações necessárias para a atuação e a tomada de decisão do promotor de justiça de família são reunidas e organizadas em uma interface amigável ao ambiente do processo judicial eletrônico. O Sistema Protetor conta com um banco de dados capaz de fornecer relatórios e informações relativas a patrimônio, fonte de renda, prestação de contas, remoção ou substituição de curador, levantamento de curatela, processos e outras questões que interferem diretamente na vida da pessoa assistida. E o troféu de segundo lugar nessa categoria vai para Projeto Parquet Digital, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles nos contam como funciona. Olá, meu nome é Sidney Rosa e eu vou apresentar o projeto Parquet Digital, um dos finalistas do prêmio CNMP. O Parquet Digital é uma plataforma dinâmica que oferece diagnósticos, indicadores e alertas sobre desempenho, tempo de tramitação e resolutividade das promotorias de justiça. Ele permite a comparação entre órgãos da mesma atribuição e fornece insumos a membros, à Procuradoria-Geral e também à Corregedoria-Geral de Justiça. A iniciativa surgiu em um contexto de demandas crescentes e membros assoberbados, impossibilitando a priorização e alcance dos objetivos institucionais. Diante disso, nossa motivação foi medir e otimizar a produtividade das promotorias a partir da transformação digital. Os objetivos da ferramenta são auxiliar na priorização de procedimentos, visualização do contexto e gestão do acervo da promotoria, além da qualificação das investigações em matérias priorizadas pelo planejamento estratégico do Ministério Público. Existiram inúmeros desafios para atingi-los, seja de implementação, porque se enfrentava a resistência a uma tecnologia que propunha uma outra forma de atuar e de ver a promotoria de justiça, e desafios de execução, pelas dificuldades de utilizar bases de dados sem parâmetros confiáveis de que as informações condiziam de fato com aquela realidade. Apesar disso, conseguimos avançar, e hoje os resultados esperados são a redução de até 50% de acervo das promotorias de investigação penal, com o alerta ativo de prescrição e gerador automático de peças de arquivamento, o aumento de até 20% de investigações de contratações suspeitas e problemas de saneamento nas promotorias de justiça de tutela coletiva, e o auxílio na tomada de decisões tanto para atividade fim quanto para atividade de correição e planejamento. Com relação ao impacto, desejamos que a partir de um modelo de governança e gestão amparado em uma cultura de dados, haja uma otimização das atividades essenciais do Ministério Público e um maior alinhamento dos órgãos de execução ao planejamento estratégico da instituição. Nesse momento, conheceremos o primeiro lugar da categoria Governança e Gestão. E é o Sistema de Inteligência Artificial, APCRIM, do Ministério Público do Pará. Vamos ouvi-los. Olá pessoal, eu sou Mauro Messias, sou promotor de justiça no estado do Pará
e eu vou contar um pouquinho sobre a Epicrim, como é que a inteligência artificial ajuda a melhorar o nosso rendimento, ajuda a melhorar o nosso trabalho. Basicamente, o Epicrim é um código programado para entender casos penais de 7 tipos: prescrição da pretensão punitiva, dosimetria da pena, progressão de regime, livramento condicional, acordo de não persecução penal, transação penal e suspensão condicional do processo. Nesses 7 casos, o Epicrim consegue entender o que está acontecendo, ele faz perguntas estratégicas ao usuário e, de acordo com as respostas que o usuário fornece, ele pode fazer cada vez mais novas perguntas até oferecer um resultado já na forma de um texto juridicamente fundamentado. E olha só que legal, o Epicrim aperfeiçoa sistemas já existentes. Por exemplo, a calculadora de prescrição da pretensão punitiva do CNJ se equivoca em 18 grupos de situações diferentes. O Epicrim, além de corrigir esses 18 equívocos, ele avança a não ser apenas uma calculadora, e sim uma ferramenta de inteligência artificial. Portanto, eu te convido a conhecer o Epicrim, basta digitar em seu buscador, e tenho certeza que você vai ficar bastante satisfeito, assim como a sua equipe. Um grande abraço a todos. Parabéns a todos e todas. Ana, devolvo a palavra. Obrigada, Luiz. E quem nos apresenta a próxima categoria é o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Jaime de Cássio Miranda. Apresentaremos a seguir a categoria Sustentabilidade, que premia projetos de adoção de rotinas ecologicamente equilibradas, de conscientização institucional e que visam a promoção do desenvolvimento sustentável para gerações presentes e futuras. No contexto do Prêmio CNMP 2021, que, entre outros, tem por objetivo criar o Banco Nacional de Projetos, a fim de que sejam publicados e compartilhados projetos e programas implementados com sucesso pelas unidades do Ministério Público, é importante, além de parabenizar o conselheiro Sebastião Vieira Cacheta e todos os membros e servidores da Comissão do Planejamento Estratégico pela condução da iniciativa, fazer uma especial saudação às unidades do Ministério Público finalista no critério sustentabilidade. Vamos, então, aos projetos escolhidos. Vamos saber qual projeto ficou em terceiro lugar. Saneamento Rural em Santo Ângelo, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eles vão nos explicar melhor como foi essa iniciativa. O trabalho de saneamento rural iniciou a partir de uma série de reclamações que começaram a chegar na Promotoria de Justiça relacionadas à qualidade da água dos poços artesianos. O Ministério Público faz contato com a Prefeitura e começa então o diagnóstico da situação dos poços artesianos, do esgoto doméstico e da destinação de resíduos nas localidades do interior. O resultado foi preocupante. Apareceram problemas de potabilidade na água de 67% dos poços artesianos das localidades interioranas. Com audiências públicas e coleta de informações, o projeto começou. Se estabeleceu uma linha de trabalho de se providenciar imediatamente o isolamento e o cercamento dos poços artesianos, a substituição dos reservatórios de água e também a substituição de redes de água que estavam abastecendo as comunidades e que estavam bastante precárias. Foram isolados 20 poços artesianos para impedir a contaminação de água no local da captação. 10 reservatórios de água que apresentavam possibilidade de contaminação foram trocados e a rede de abastecimento de água foi expandida em 40 quilômetros, contemplando mais de 1.000 famílias do interior do município. Mas melhorou quase 100%. Coisa boa, né? Água boa, bem limpa. E o segundo lugar foi para Água para o Futuro, Interiorização, do Ministério Público do Mato Grosso. Esse nosso segundo colocado nos explica com detalhes qual foi a experiência desse projeto. A interiorização do projeto Água para o Futuro está entre as iniciativas estratégicas do Ministério Público de Mato Grosso para concretizar a proteção aos recursos hídricos no estado. Com base na consagrada metodologia, que utiliza inteligência artificial para prospecção de nascentes,
o projeto desenvolveu um procedimento simplificado e de baixo custo para ser executado em qualquer município do estado. A implementação do projeto demanda tratativas com representantes da sociedade civil e dos poderes públicos locais e até regionais, de modo a conferir eficiência e legitimidade a esse projeto que pretende garantir segurança hídrica e a proteção da fauna e flora local. Entre os anos de 2020 e 2021, o projeto foi implementado em 8 cidades. O trabalho de interiorização inclui ações mútuas de cooperação entre Ministério Público e municípios, com capacitações teóricas e práticas de técnicos e autoridades de cada localidade. Sabemos da crise hídrica que estamos vivendo no mundo e no Brasil. Esse projeto é muito importante nesse sentido para a população de qualquer cidade. E pretendemos expandir para todo o interior do estado, garantindo assim uma água de qualidade para a população urbana das cidades mato-grossenses. E o vencedor da categoria Sustentabilidade é o programa DNA Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Vamos ouvi-los para saber mais. O programa DNA Ambiental veio para enfrentar um dos maiores problemas do Mato Grosso do Sul, o desmatamento ilegal. Como nenhum órgão fazia esse controle sistematicamente, o Ministério Público criou o Núcleo de Geoprocessamento Ambiental e desde 2008 vem fazendo esse controle, com ênfase maior a partir de 2013, quando nós fazíamos o controle de 2 em 2 anos, passamos a um controle de ano a ano e atualmente, com 60 dias, os órgãos ambientais têm em suas mãos os desmatamentos ilegais ocorridos no estado. Com isso, é feita a fiscalização em campo e remetido naqueles casos de ilegalidade para os promotores de justiça. Como resultado, nós já temos mais de 2.000 laudos emitidos, 84 milhões de reais em multa, mais de 100 mil hectares de desmatamento ilegal enviados às promotorias de justiça que recebem esses relatórios e essas autuações e convertem em procedimentos, buscando a reparação do dano ambiental, seja por acordo mediante termo de ajustamento de conduta, seja quando não tem acordo, ajuizando as ações civis públicas e outras ações necessárias. Com isso, os promotores de justiça buscam a reparação desse dano ambiental e recebem do Ministério Público também tanto apoio técnico para as perícias necessárias, como apoio jurídico através do Núcleo de Prática Ambiental. Parabéns a todos os premiados nesta categoria. Luísa, é com você. Obrigada, Ana. Anuncio então o Corregedor Nacional Rinaldo Reis Lima para apresentar a última e especial categoria de 2021. Apresentaremos a seguir a categoria especial da edição 2021 do Prêmio CNMP, Gestão Documental e Memória Institucional do Ministério Público, que premia programas e projetos voltados à preservação da história dos ramos e unidades do Ministério Público, à disseminação de boas práticas de gestão documental e que apontam caminhos para um futuro de fortalecimento da nossa identidade institucional. E é o momento, então, de parabenizar todo o Ministério Público, a começar pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do Dr. Sebastião Cacheta, conselheiro que coordena este projeto aqui, mas também a todas as unidades que fizeram trabalhos brilhantes, que receberam esse destaque e que chegaram aqui agora a este momento e que receberão premiações. E vamos agora apresentar os ganhadores. Em terceiro lugar, ficou o projeto Memorial Virtual do Ministério Público de Rondônia. Vamos conhecê-los. A história do Ministério Público de Rondônia, acessível em apenas alguns cliques. Todos os fatos de valor histórico da instituição apresentados de forma leve e fácil, em um formato dinâmico e multimídia. O Memorial Virtual, um projeto de valorização da memória do MPRO, é um website hospedado no portal institucional, que reúne informações relevantes da trajetória do MP rondoniense em textos, fotos e vídeos. Por meio de um menu digital, o usuário é convidado a acessar e conhecer os principais acontecimentos da instituição.
Com uma apresentação visual que evidencia a identidade cultural do Estado, o site oferece uma experiência de pesquisa e conhecimento nas opções Apresentação, Símbolos, Linha do Tempo, Galerias, Acervo e Colabore. Na Linha do Tempo, o internauta pode acessar quase 4 décadas de história do MPRO. A opção Acervo contempla fotos de posses, documentos diversos e vídeos de entrevistas com membros. O website do Memorial Virtual é uma iniciativa do MP por meio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Coplan, executada pela equipe de Desenvolvimento de Sistemas da Diretoria de Tecnologia da Informação, DTI, em conjunto com o Departamento de Comunicação e Seção Gráfica. Ministério Público de Rondônia, em defesa da sociedade. Em segundo lugar, é o projeto Gestão Documental do Ministério Público do Tocantins. Vamos ouvi-los. O projeto de gestão documental no Ministério Público do Tocantins nasceu da necessidade de criação de política institucional com o objetivo de tratamento do acervo acumulado ao longo de 32 anos. A gestão de documentos é permeada por um conjunto de procedimentos que tratam a informação desde o momento de sua produção até o envio para o Arquivo Geral. Cada etapa do projeto foi pensada em conformidade com a legislação vigente, visando a padronização das atividades de transferência, empréstimo, consultas, identificação de caixas e disponibilização do serviço de assistência técnica às áreas organizacionais. O principal objetivo é modernizar a estrutura institucional, garantindo a realização de uma gestão de documentos adequada, que esteja alinhada à gestão estratégica, gerando economia e redução de tempo. Gestão documental do Ministério Público do Tocantins. E o primeiro colocado da categoria Gestão Documental e Memória Institucional é o projeto Memória e Ação do Ministério Público Federal. Na sequência, eles nos apresentam mais detalhes. Você conhece o Memorial do Ministério Público Federal? Esse espaço acaba de ser reaberto para visitas agendadas após passar quase 1 ano e meio fechado devido à pandemia. A sensação de reabrir o memorial para visitação pública é uma sensação de reencontro. O projeto Memória e Ação, ele sempre teve como objetivo principal a aproximação do Ministério Público Federal com a sociedade. E por meio dessa reabertura a gente vai atingir esse objetivo. Inaugurado em dezembro de 2018, ele integra o projeto Memória e Ação, seguindo as tendências de interatividade e hiperconectividade museológica. A gente tinha uma comissão do projeto que envolveu umas 12 pessoas e essas pessoas elas trabalhavam em diversas frentes. A gente teve a reforma do espaço, a aquisição de equipamentos e materiais, a curadoria de conteúdo, o design, a programação, porque o nosso memorial ele é interativo e tecnológico. E o grande desafio foi coordenar o trabalho de todas essas equipes em sintonia num curto prazo de tempo que a gente tinha de 10 meses, porque a intenção era inaugurar o memorial para a comemoração dos 30 anos da promulgação da Constituição de 88. Ao todo, o memorial do MPF recebeu mais de 2.600 visitantes. Agora você também já pode agendar a sua visita. Acesse memorial.mpf.mp.br e saiba como. Gostaríamos de destacar que este ano, os projetos e programas semifinalistas e finalistas que se alinharam à iniciativa da presidência do CNMP, denominada Respeito e Diversidade, receberam o selo de reconhecimento pela promoção da cultura de respeito ao pluralismo de ideias e opiniões em temáticas sociopolíticas, de gênero, raça, credo, entre outras. E são eles: Innovation Lab, o uso da inteligência artificial para aplicação eficiente da Lei Maria da Penha, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Aplicativo Projeto Luz, do Ministério Público do Mato Grosso. Uso de inteligência artificial para o combate à violência doméstica, do Ministério Público do Ceará. Família Restaurativa, do Ministério Público do Paraná. Campanha O Amor Contagia, do Ministério Público do Paraná. Rádio MPAC e o Cidadão da Floresta, do Ministério Público do Acre. Travessia, do Ministério Público do Acre. O MP e o Monitoramento da Educação Antirracista, do Ministério Público do Paraná. Curso de Antropologia e Políticas Públicas para a Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes Indígenas, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Minhas Mãos Também Falam, do Ministério Público do Mato Grosso.
Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho. Reeducar, o homem no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, do Ministério Público do Piauí. SOS Acre, do Ministério Público do Acre. Colorindo o Futuro, Baixada Pará, do Ministério Público do Amapá. Sistema Protetor, acompanhando as curatelas no DF, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Valorização do processo da Baronesa do Grajaú, do Ministério Público do Maranhão. Parabéns! Agradecemos a parceria dos ramos e unidades do Ministério Público Brasileiro e de todos os órgãos da estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público nessa jornada de 4 anos do conselheiro Sebastião Vieira Cacheta na presidência da Comissão de Planejamento Estratégico. Para nós, membros e servidores da CPE, foi imensa honra conduzir o processo de elaboração do Planejamento Estratégico Nacional 2020-2029, bem como guiar os trabalhos do Fórum Nacional de Gestão, das Ações Nacionais, do Radar Estratégico, do PRO-MP, de apoio técnico às revisões de planejamento das unidades e ramos, do Comitê Gestor Nacional das Tabelas Unificadas, do Comitê Nacional e do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas a de Escravo e ao Tráfico de Pessoas e do Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público. Todos esses trabalhos realizados com perspectiva de construção coletiva e participação democrática. Com esta cerimônia, festejamos o final do mandato que se dará no próximo dia 22 de outubro, com elevado sentimento de gratidão e de missão cumprida. Muito obrigada. Muito obrigada.